Levanta a mão quem está cansado. Acredito que você tenha levantado a mão para falar que você está cansado de tanto trabalho que você tem feito, ou de tanta correria, de tanto que você tem estudado, ou de como casa, família, marido, esposa, como dá trabalho. Mas eu quero falar sobre um cansaço que vai além desse cansaço. Como assim? É um cansaço que às vezes vem, mas você não trabalhou naquele dia. Aliás, há dias que você dorme bem, se alimenta bem, mas está cansado. É sobre esse cansaço, sobre esse tipo de problema, que eu quero juntamente com você, e através da palavra de Deus, encontrar solução. Porque há um convite de Jesus para nós. Eu quero que você vá a Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Nessas próximas 3 semanas, nós vamos falar sobre vencer o cansaço. E eu quero que você entenda bem qual é o tipo de cansaço que eu estou dizendo. Não é um cansaço de exaustão de trabalho. Você vai entender. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, Jesus está dizendo, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Abre parênteses. Um Deus humilde. Uau! E achareis o quê? Descanso. Para onde? Para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de te ouvir. Te ouvir falar para nós é um privilégio. Saber que o Senhor tem cuidado de coisas que nós não podemos cuidar. Que o Senhor tem guardado áreas na nossa vida que nós não damos conta de guardar. Eu peço, Senhor, que durante essas 3 ministrações a partir de hoje, que haja renovo para cada um de nós, para cada família aqui representada, para cada irmão, para cada irmã, que precisa de um toque, de um sopro do teu fôlego. Vem, Senhor, tu podes, opera os teus sinais e milagres, e nos marca com a tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está falando sobre 2 tipos de alterações na vida de alguém, que podem causar alguns problemas, mas que podem também achar solução nele. Quais são essas duas alterações? Ele está falando sobre cansados e sobrecarregados. Se você for comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Uau! Esse texto diz que nós devemos tomar cuidado para não sobrecarregar o nosso coração. Sobrecarregados. O que é isso? É carregar uma carga além daquela que nós poderíamos suportar.
Quando ele está dizendo que nós devemos ter cuidado para que o nosso coração não seja sobrecarregado com as bebedices, com as glutonarias, a vida, ou seja, com as coisas da vida, ele fala de um problema de autogestão. Ele fala de coisas cotidianas e básicas a muita gente. Ele diz, se você se carregar ou estiver com uma carga além daquela que você pode suportar, você vai se sobrecarregar e vai ficar pelo caminho, ou seja, você tem uma grande chance de estar na fila daqueles que vão surtar. Quem aqui já surtou alguma vez na vida? Meu Deus, que medo que eu estou de você. Tomara que você não surte aqui na minha frente. Ele está dizendo o seguinte, você está se sobrecarregando a um nível de sobrecarga diferente, de uma sobrecarga de trabalho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, aleluia, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Há uma promessa de Deus, que Deus não permitirá que nós passemos por uma provação que seja maior do que aquela que você pode suportar. Uma coisa é a provação, é a aflição, é a tentação, é a injustiça que vem de fora para dentro, que nos afeta, mas nos afeta de fora para dentro. E ele diz, essas coisas que vêm de fora para dentro, talvez você pode controlar, talvez você pode gerenciar. Se é provação, se é tentação, ele está dizendo, eu não vou permitir, porque não faz parte da sua gestão, ou seja, aquilo que não faz parte da sua gestão, é o que Deus não vai permitir. Aquilo não é domínio próprio, não vem de fatores externos. Eu não vou permitir que chegue até você a promessa de Deus, se for maior do que aquela que você possa suportar. Antes ele diz, com isso eu te darei livramento. Só que aí esse texto que nós estamos citando, ele fala de uma sobrecarga, de um cansaço, que vem por causa de uma vida vivida equivocadamente. Ou seja, uma autogestão equivocada. Jesus faz o convite, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus sabia o que era isso. Ele sabe o poder que uma sobrecarga tem, o poder do cansaço. É por isso que ele te convida para ir a Ele em duas situações, sobrecarregados e cansados. E o que é uma autogestão equivocada? O que isso gera? O que isso produz na nossa vida? O cansaço, o que o cansaço faz? O cansaço rouba o homem, rouba o ser de si mesmo. O cansaço, se não tratado, ele nos impossibilita de. É isso que o cansaço faz. Eu posso, porque eu não estou cansado, usar da minha força e pegar uma caixa de som e carregar essa caixa de som. É um trabalho de perna, é um trabalho de músculo. Mas se eu ficar fazendo isso além do necessário, se eu ficar com uma carga maior do que o que eu poderia suportar, eu posso vir a machucar a minha coluna. Eu posso me cansar e chega uma hora que eu não apenas não consigo mais carregar a caixa que eu carregava antes, com a mesma facilidade, mas eu posso, dependendo da minha má postura, da minha má gestão, nem conseguir me levantar mais. Aí eu posso falar, Senhor, oh Deus, por que o Senhor permitiu isso? E Ele vai te responder, que às vezes a gente não ouve. Ele vai falar, por que eu não vou permitir isso? Por que não permitir isso? Se faz parte do desenvolvimento da sua fisiologia. Se você pega o ferro com a postura equivocada, a tua coluna vai sentir, você vai se estourar todo. O músculo pode estirar, pode acontecer um problema. E Deus vai falar para você, o que você quer que eu faça? A natureza vive sozinha, as coisas acontecem.
Só que quando chega um sujeito infantil, e a vida inteira ele é infantil, e aí ele envelhece e continua sendo infantil, mas ele não amadurece, ele sempre está buscando culpados para todos os problemas que acontecem com ele. O culpado nunca é ele. O culpado, no mínimo, é sempre Deus. O culpado são as circunstâncias, porque eu não tive as oportunidades que outras pessoas tiveram, porque eu não tenho dinheiro que o fulano tem. O culpado é sempre o externo, nunca o interno. Mas na minha concepção, que o problema é de autogestão, nós vivemos errado, nós carregamos o que a vida nos impõe, precisa ser carregado, tem coisa que não tem jeito, durante muito tempo, só que nós carregamos às vezes aleatoriamente, nós não pensamos, nós não estabelecemos limites, nós não estabelecemos horários, nós não estabelecemos tempo para lazer, tempo para descanso, um tempo para devocional. Nós dormimos menos, trabalhamos mais, nós nos relacionamos menos, produzimos mais, nós invertemos os valores, nós trocamos as prioridades de lugar. E aí o que acontece? Nós adoecemos em várias instâncias da nossa funcionalidade existencial. A vida vai se tornando insuportável. E chega uma hora na vida da gente, que a gente se vê tão cansado, mas tão cansado. E aí o cansaço faz o quê? O cansaço nos impossibilita de. O que eu fazia ontem com prazer, o que eu fazia ontem com uma certa facilidade, hoje, primeiro eu já não tenho mais prazer em fazer. Não consigo mais, o cansaço roubou as minhas possibilidades. Eu continuo sendo o mesmo, só que as possibilidades diante de mim já não são mais as mesmas, porque eu cansei. O cansaço é um ladrão de possibilidades. E só para você ter uma ideia, aproximadamente, há mais de 16 milhões de pessoas no Brasil, onde acontece um suicídio a cada 45 minutos. E a gente pergunta, aonde foi que essas pessoas adoeceram? Pode ter certeza, elas adoeceram no processo. Porque pode ter certeza, a pessoa que tira a própria vida, ela não está desejando a morte, ela está desejando viver, porém ela não consegue. A agonia, a angústia, a dor, o sofrimento são tão intensos. Elas começaram bem, como quase todos nós começamos, bem intencionados, trabalhando com dignidade, acordando cedo, dormindo tarde, ganhando o pão de cada dia, motivado às vezes pelos filhos, porque tem filhos. E sobre essas crianças que Deus nos deu, Deus colocou sobre nós uma responsabilidade, a gente precisa trabalhar. Ô pai, mãe, vai falar que teve dia que você acordou que você falou, hoje não vou. Hoje não vai rolar. Ainda mais depois de tomar chuva, igual tomei, Jesus amado. Não vou, deixa eu aqui. Mas você pensa, não, eu preciso ir. Essas boquinhas nervosas comem feito doido. Tem conta para pagar, tem coisa para fazer. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, diz amém. O problema é que o cansaço nos impede de acabar bem o que nós começamos bem. Por exemplo, quem aqui é casado? Levanta a mão. Boa sorte. Estou brincando. Quando a gente casa, quem casa, quer casa, não é verdade? Então o que a gente faz? Bom, se não deu para comprar uma casa agora, a gente aluga. Ou então a gente constrói na casa da mãe. E vai trabalhar para cá, vai trabalhar para lá. Mas a gente quer uma casa, porque a gente quer ter um cantinho nosso, um quintal, uma janela, um jardim, quem sabe uma piscina. Um jardinzinho para plantar algumas coisas e colher. É pedir muito isso, não? Não.
Mas aí, para construir essa casinha com quintal, com uma janela, a gente trabalha porque nós amamos. Nós nos amamos. E nós queremos ter um cantinho nosso. Só que o cantinho passa a falar mais alto do que o amor, que nos fez estarmos juntos para sonhar com uma casinha. Aí a casinha se torna tão importante, que a gente não tem tempo mais para amar. A gente sai inteirinho de manhã cedo para trabalhar, mas aí a gente trabalha mais do que precisa, e chega em casa, só o resto, só o bagaço, como dizem. E aí a gente vai se alimentando do resto do outro. Não tem saúde. Esse casamento que aqui no começo era um sonho, alguns até brigaram com os pais, brigou com o pai, com a mãe, com amigos, brigou com a vida, porque é o amor da minha vida, eu quero estar junto com essa pessoa, eu quero passar minha vida com ela, brigou com todo mundo para estar junto, e agora está junto, e se alimenta do resto. E porque se alimenta do resto, não tem saúde de ordem nenhuma, e aí o casamento vai adoecendo, e a gente mal percebe que a casinha, que agora já foi comprada, o quintal, a janela, mas agora o jardim está cheio de mato, porque não tem ninguém para cuidar, não dá tempo, porque a gente queria para plantar e para colher, mas só que agora a visão mudou, eu quero uma casa maior. Antes a casa era necessidade, a casa era, agora se torna maior, e agora a casa não é só para eu morar, para ter um cantinho, é para ostentar. Antes trabalhava por necessidade, agora é só por ostentação mesmo. E a gente faz mais do que necessário. E aí você tem um casarão, mas não tem mais um lar para botar dentro. A mesma casarona que a gente lutou para construir, às vezes vira a causa da briga litigiosa de um divórcio. Onde nós erramos? Nós erramos lá atrás. Começamos bem, mas começar bem só não é o importante. Você precisa se atentar para a gestão. Deus começa a prosperar. Antes você tinha uma lojinha, agora está com uma loja maior. Aí você começa a prosperar, e você gostou de ter dinheiro. E você não só gostou de ter dinheiro, agora você também trabalha aos domingos, e já não vem mais na igreja. Tem que trabalhar. Não tem tempo. Se afastou da palavra. A palavra que te capacitou para abrir uma lojinha, para acreditar no Deus que poderia te prosperar. E mesmo depois de ter perdido tudo lá naquela garagenzinha da mãe, foi por causa da palavra de Deus que veio, e você aprendeu, e você se reergueu das cinzas, e você disse: eu vou vender picolé. Mas aí você vendeu 2, 10, 1000, e comprou uma loja maior, e precisa ganhar mais dinheiro, e deixou a fonte espiritual, deixou a fonte da palavra, deixou a comunhão com os santos, deixou a palavra que você recebia, e aí prospera, e a bênção vem, os amigos, tudo fica babando, dizendo: uau, esse venceu na vida. Está com 2, 3 carros, olha como ele enriqueceu. Só que você não tem mais alegria para gastar esse dinheiro. Perdeu a graça. Lutou tanto para chegar aqui, e agora você chega aqui, e você olha e fala: era só isso? Porque o dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda, hein? Você não pode dizer que o dinheiro é a fonte da felicidade, mas o dinheiro ajuda quem é feliz a aproveitar a felicidade que tem. Sim ou não? Agora, se você é infeliz, não adianta ter dinheiro.
O cansaço, ele é um impossibilitador de possibilidades, ou seja, ele impossibilita a gente de fazer coisas, de alcançar coisas. Ele é um castrador de possibilidades. Por isso que Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, ou seja, aqueles que fizeram além do que precisavam, aqueles que foram possuídos pelo que possuem, e agora estão sobrecarregados. E quando Jesus diz assim, vinde a mim, Ele está dizendo: vinde, porque eu vou restaurar as suas possibilidades. Jesus está dizendo: eu sou a cura para todo aquele que começou bem e foi interrompido. Eu sou a cura para essa sobrecarga, para a sua incapacidade de autogestão. Eu sou a solução para esse cansaço que o psiquiatra não tirou de você, que o psicólogo não tirou de você, que uma nova paixão, ou numa nova família, ou novas experiências sexuais não tiraram de você. Jesus está dizendo: só vai se cansar tentando achar descanso em outros lugares que não foram a mim, em lugares onde não existe. Aí Jesus vem e diz para mim e para você: vinde a mim, como quem diz, você está cansado da sua vida, como quem diz, você está cansado dessa porcaria de vida, dessa falsa vida. Jesus está falando, portanto, vinde a mim, é um convite para Ele restaurar as suas possibilidades. A gente pode estar cansado do medo, de ter que ser forte o tempo todo, o tempo inteiro ter que suportar sem gritar, cansado de não poder chorar, cansado de ter que mentir dizendo que está tudo bem o tempo inteiro e não está bem, cansado de ter que mascarar sentimentos para não dizerem que você perdeu a fé e está em pecado. E crente faz isso. Pergunta para Jó se crente não faz isso. Quando você está passando uma luta, em vez de ficar calado. O melhor tempo do relacionamento de Jó com seus amigos foi quando eles chegaram, porque eles ficaram calados por dias. Abriram a boca. Lê lá depois em Jó. Diz que os amigos chegaram para consolá-lo e viram a situação de Jó e ficaram calados. Deviam ter ficado assim. Cansados de não poder ser fraco quando nós estamos fracos, cansados de não poder dizer que está doendo quando estiver doendo. Deixa eu te falar uma coisa, vire para alguém e diga isso: não brinque com o cansaço. Jesus sabia que tudo isso que a gente vive na vida cansa, e Ele diz: vem a mim, há descanso em mim. E sabe, quando o nosso encontro é com Ele de fato, não só com a religião, quando o encontro é pessoal, é relacional com Ele, a gente consegue descansar, porque o jugo dele é suave. O jugo da religião é insuportável. Jesus está dizendo: vinde a mim. Jesus está dizendo: eu sou o seu remédio. Se for necessário dar um tempo, dê um tempo. Descansa com a tua casa, com a tua família. Não espera perder os teus filhos para depois tentar recuperar, porque teu filho se cansa de não ter pai, ou tua mulher se cansa de não ter marido, teu marido se cansa de não ter uma esposa, ou teu filho se cansa de ser órfão de pais vivos. Sabe o que acontece? O maior problema hoje de filhos que cresceram na igreja, os pais são pastores, são líderes, e os filhos não querem mais saber de Deus, porque eles cresceram órfãos de pai e mãe, com eles vivos. Eu ouvi, ninguém me contou, eu conversei com um filho de pastor desviado, sabe o que ele me falou? Pastor, todo mundo tinha pai na igreja, todo mundo tinha pastor na igreja, mas a gente não tinha pai. Que Deus me livre de ver minhas filhas desviadas, mas se um dia elas se desviarem, que seja pura decisão delas, que não tenha nenhuma interferência da minha má gestão de pai, para que elas possam decidir: eu não tive pai na vida, meu pai foi um excelente pastor, arrebatava multidões, é o que eles falam, meu pai tem foto em cartazes, mas era uma tragédia de pai. Em função dessa ditadura, do cansaço, de ter medo, de não poder relaxar, simplesmente relaxar, se permita entrar no quarto e chorar, irmão.
Só se permita sentir o que você está sentindo. Você tem que cuidar de você, porque o cansaço será um impossibilitador das suas possibilidades. E talvez hoje seja a hora de você parar, dar um tempo, diminuir o ritmo, buscar mais a Deus e buscar menos realizações. É o que vive enfurnado, enfiado na igreja? Sim ou não? Eu já tentei isso. Também não, irmão. Você pode estar na igreja como os evangélicos no Brasil, que tem igreja aí, que é pior que a nossa. Você acha que a nossa igreja tem muito culto? Tem igreja que tem culto às 8, às 10, às 14, às 18, às 20, às 22, e depois ainda vai para a vigília. E começa o jejum da redenção. Aí você diz, essa pessoa está cumprindo a lei de Cristo, certo? Está enfiado na igreja, em tudo que é culto. O cara vem desesperado, meu Deus do céu, Deus vai me castigar porque eu não estou cumprindo a lei de Cristo. Mas cumprir a lei de Cristo é viver na igreja? Segundo Paulo, para Paulo, cumprir a lei de Cristo é compartilhar das cargas. Então quem é que cumpre a luz da palavra, a luz do que Paulo está dizendo, a luz do evangelho? Quem é que cumpre a lei de Cristo? Primeiro, aquele que torna a vida do outro mais leve. Vira para alguém, é só essa vez, prometo, não vou voltar a fazer isso. Fala assim, irmão, eu preciso te amar, é um mandamento, mas você pode me ajudar. Eu já cheguei para alguns irmãos e falei, facilita a minha vida, vai. Fica quietinho para eu continuar gostando de você. Levai as cargas uns dos outros. É tão simples. Porque se eu estou carregando um negócio de 8 quilos, e o irmão vem dividir comigo esse peso, e agora esses 8 quilos são divididos entre 2 pessoas, quantos quilos agora eu carrego? Eu carrego 4. Significa dizer que eu vou caminhar o dobro do que eu caminharia se eu estivesse carregando sozinho 8 quilos. Talvez, e só talvez eu estou dizendo, se você for sozinho, você pode correr mais rápido, mas você não irá mais longe. Às vezes, dividir a carga com o outro vai atrasar o caminho, ou vai atrasar a velocidade, mas pode ter certeza, você vai mais longe. Então, irmão, o irmão do meu lado alivia a minha carga e multiplica o meu tempo de vida. Sábado nós tivemos cantata aqui, eu cheguei aqui, era 11h30 da manhã. E aí fui cuidar de ligar os microfones e tal, e os microfones foram chegando, e foi chegando o pessoal. Eu fui sair daqui perto da meia-noite. Mas quando estava quase acabando o culto, eu já com dor nas pernas, irmão, dor nas costas, não aguentava mais trabalhar. Eu comecei a orar, falei, Senhor, me ajuda. Eu não vou aguentar. E alguns irmãos começaram a chegar e falar, você está precisando de ajuda? Geralmente, por orgulho, eu falo, não, está tudo bem. Eu estava tão cansado, queria tanto ir embora. Eu falei, eu não vou negar não, estou precisando. Foi muito mais rápido. A gente fez muito mais coisa. E eu fui embora antes do que eu achei que eu ia. Cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais leve. É dividir as cargas. Mas qual é a religião do irmão mesmo? Não interessa. O que interessa
é tornar a vida do outro mais suave, porque a palavra diz que eu cumpro a lei de Cristo, e cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais suave. Por quê? Porque Jesus sabia que chegaria um tempo na humanidade, que a carga seria pesada demais, viver por si só já seria um peso. Ele sabia que o próximo ao fim, ou nas estradas da vida, chegaria um momento na vida que todo mundo em que ia perceber que viver é algo pesado por si só. Viver seria um peso por si só. Você dorme 8 horas porque está cansado, e a despeito de ter dormido bem, você acorda no outro dia também cansado. O sono não repara mais quando a sobrecarga é do coração e não do físico. Se o problema foi porque você bateu uma laje, se o problema foi porque você carpinou um terreno gigante, se o problema foi um cansaço físico, dorme que você vai acordar bem. Mas se o problema estiver dentro, se o problema não for físico, ou seja, o físico é onde está desembocando um problema pior, a origem é espiritual, ou é existencial, ou é emocional, e aí você pode dormir, descansar, tirar férias e vai continuar cansado. Está entendendo? Diz amém. Quem sabe que eu não estou falando besteira, diz amém. E qual é o problema de dormir cansado e acordar cansado? É um problema. O problema é que a gente tem que trabalhar no outro dia. E a gente acorda e vai trabalhar cansado. E a gente cansa ainda mais. E quando chega naquele dia no qual você acordou cansado, chega na hora de dormir, você dorme mais cansado do que na noite anterior. E embora durma a noite todinha, no outro dia você acorda ainda mais cansado. Se não encontrar descanso, você vai passar mais um dia cansado. Dorme cansado, acorda cansado. Isso vai virar uma bola de neve. Chega uma hora que o cansaço te para. Está entendendo? Diz amém. E sabe o que eu aprendi? Foi duro quando eu ouvi isso. Porque quando o diabo não te para, ele te acelera. E você vai correndo igual um bicho doido. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia. Sabe por que muitos dos pastores que foram enviados para a Europa para abrirem igrejas, muitos deles se desviaram? Porque tiveram que começar a trabalhar, e começam a trabalhar muito cedo. E basicamente nos dias de culto eles conseguem sair do trabalho apenas na hora de ir para o culto. Então eles não têm tempo para se preparar, para estudar, para ter um tempo de meditação, de busca. E eles vão esfriando e vão oferecendo para as igrejas palavras fracas. Que é o que eles têm. Chega uma hora que o cansaço te para. Chega uma hora que você não quer mais acordar. Chega uma hora que você começa a questionar: viver é isso mesmo? Chega uma hora que o pensamento de morte até passa na cabeça. A vontade de parar o barco e dizer: para esse barco que eu quero descer. Para a minha vida porque eu preciso descer. E as pessoas estão descendo mesmo. Estão dando cabo às suas vidas, achando que a vida não presta. Não é a vida que não presta, é a gestão da vida que nós estamos fazendo de forma equivocada. Nós estamos por demais envolvidos com as coisas desse mundo. Estamos por demais envolvidos em ganhar dinheiro, em ostentar o dinheiro que se ganha. Estamos por demais envolvidos com a nossa imagem, com o que as pessoas estão pensando de nós, com a aceitação, com o que pensam de nós, com as coisas dessa vida. E que a gente relega as coisas espirituais para plano nenhum. A gente deixa Jesus não em segundo plano, mas em plano nenhum. E as coisas vão começar a acontecer. E Ele está dizendo: ei, para, eu posso aliviar você. E eu não vou te dar menos trabalho, ou seja, eu não vou tirar você do teu trabalho, mas eu vou te ensinar uma gestão mais eficaz. Não tem outro caminho, irmão. Se você está cansado, você precisa ir a Jesus.
não é um cansaço físico. Quer dizer, tem se tornado físico, mas você sabe que o cansaço é pior. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero ouvir testemunhos no final de 3 semanas. Seus testemunhos. Eu quero que você me diga, olha, primeira mensagem, eu estava realmente exausto, ao ponto de chutar tudo, de largar tudo. Eu já tive assim, irmão. Não foi uma vez só, não. Você acha que não tem quinta-feira, que às vezes eu estou em casa e eu falo, tem que ir mesmo? Teve um dia, olha o absurdo. Eu ofereci para minha filha, você não quer ir no meu lugar, filha? Sabe o que é o pior? A gente está querendo tão bem essas bichinhas que ela olhou para mim e falou assim, eu vou, pai, o que você vai pregar hoje? Ela me deu um tapa na cara. Uma criança de 11 anos. Tem dia que a gente não quer mais, irmão. Tem dia que a gente quer parar. E às vezes não é ruim parar. Dá um tempo. Respirar. Reavaliar. Eu passei quase que uma vida inteira dentro da igreja. E há pouco mais de 10 anos atrás, o Espírito Santo falou no meu coração, você é pastor, você prega o evangelho, mas você nunca leu a Bíblia. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, é mesmo, Jesus. Eu só vou na Bíblia quando eu preciso pregar alguma coisa. Às vezes você vai precisar mudar algumas coisas, mas vai valer a pena. Feche teus olhos. Jesus. Lança a tua ansiedade nos braços de Jesus. A Bíblia diz que Ele cuida de você. Escute essa canção e acredite que não sou eu que estou cantando ela para você, mas é o Senhor. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Ouça a voz do Espírito. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu,
todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor. Lança a tua ansiedade diante do altar do Senhor. Ele cuida de você. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora para uma ação poderosa e extraordinária do Senhor sobre nós essa noite. Sobre aqueles que estão sobrecarregados, sobre aqueles que estão cansados, sobre aqueles que carregam um jugo pesado. Oh Espírito Santo de Deus, vem com teu sopro sobre nós essa noite, Senhor. Que não haja nenhuma resistência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, nessa noite. Opera, Senhor, nessa noite. E livra aqueles que estão cansados de todo o peso. Oh Espírito Santo de Deus, não os deixe sair da mesma forma que eles entraram, Deus. Haja uma liberação dos céus. Haja uma liberação dos céus nessa noite. Espírito, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra o teu fôlego de vida. Renova, Senhor. Renova as forças. Renova o ânimo. Renova as expectativas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles tenham força como de um búfalo, que eles tenham a visão como de uma águia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, levanta aquele que está caído, levanta aquele que está prostrado na vida, aquele que está cansado, aquele que está exausto. Ah, Deus, aquele que está sobrecarregado. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Espírito Santo de vida, sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Oh, Senhor, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Escute a voz do Espírito. Espírito sobre nós essa noite. Eu profetizo que essa noite você vai dormir. Não importa quantas horas você durma, nós declaramos pela fé que quando você acordar, você estará descansado. Não apenas fisicamente, mas livre de todo jugo, de todo fardo que não é do Senhor. O jugo do Senhor é leve, o seu fardo é suave, é carregável, é suportável. Você consegue, irmão, em Cristo Jesus, você consegue suportar o fardo dele. O jugo dele é suave. Ah, se não há um fardo leve e não há um jugo suave, Jesus não está operando, meu irmão. Por isso nós declaramos a vida de Deus sobre você, a vida de Deus sobre o teu lar, a vida de Deus sobre a tua família, sobre os teus filhos. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba de Deus essa noite, receba no teu coração essa noite. Temer porque se
eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou, você crê? Guardado. Diga o nome dele. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. aplauda o Senhor Jesus.